título da mensagem dessa noite é Futilidades. Muitas das vezes nós exercitamos nas nossas vidas ou através dos nossos lábios palavras fúteis, palavras infrutíferas, palavras insábias, palavras que não edificam. Então eu costumo dizer o seguinte, que as nossas palavras têm que passar pela peneira, a peneira da alta análise. Vai ser útil para a pessoa? Vai acrescentar em quê? Vai ser útil ao reino de Deus? Então, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Mateus 12:36. Mateus 12:36. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Por isso vos afirmo que de toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo final. É muito forte. Por isso vos afirmo. Olha o que o próprio Jesus disse. Por isso vos afirmo. Ele está afirmando o que vai acontecer. Por isso vos afirmo que toda a palavra fútil que as pessoas disserem, delas deverão prestar conta no dia do juízo. Então, deixa eu falar uma coisa com vocês. Das palavras, nós teremos que prestar conta no dia do juízo. Então, por que falar? Eu gosto de falar, pastora. Principalmente quando eu tenho certeza que eu estou falando a verdade. A verdade que facilita para você. A verdade que justifica você e condena o outro. Não. Nós precisamos prestar muita atenção. Muitas das vezes, o silêncio, na maioria das vezes, o silêncio, ele edifica muito mais do que certos tipos de palavra. Tá bom? O silêncio, às vezes, é mais útil do que a futilidade das palavras. Isso mesmo que estamos lendo. É isso mesmo. No dia do juízo teremos que prestar contas de toda palavra inútil que dizemos. Então, para quê? Para que utilidade? Então, nós devemos analisar o seguinte: eu vou falar isso, vai edificar em quê? Vai edificar a minha vida? Vai edificar a vida de quem vai ouvir? Vai acrescentar o reino de Deus? Ou vai simplesmente haver um desfalque no reino de Deus? Enfim, essa questão te traz medo, preocupação ou tranquilidade? Hoje eu citei uma frase que diz o seguinte: aquele que teme a colheita é porque realmente não observou a sua semeadura. Enfim, essa questão te traz medo, preocupação ou tranquilidade? Me traz medo. Pastora, porque eu tenho falado demais. Gente, muitas das vezes as nossas palavras são inúteis, são futilidades. Não traz benefício. Não traz acrescento. Está trazendo muito mais desunião. Por fim, nós precisamos analisar. Para que eu vou dizer? Futilidade é palavrões, fofoca, calúnia, xingamento, brigas inúteis, enfim, tudo que a gente desnecessariamente dizemos que não edifica nem a nós mesmos,
nem as outras pessoas e nem muito menos agrega ao reino de Deus. Dessas coisas teremos sim que prestar conta no dia do juízo final. Então eu estou pregando uma mensagem que está nos fazendo reflexionar. Mas pastora, mesmo sendo uma verdade, mesmo sendo a verdade, a questão é: o que você supõe ser verdade vai acrescentar o que ao ser dito? Vai haver edificação ou vai haver simplesmente uma catástrofe? Vai edificar ou simplesmente o que você está querendo é simplesmente expor? Seja tão somente para tirar de você a culpa, a responsabilidade de algo e lançar sobre as costas dos outros. Talvez você está querendo dizer o que você supõe ser verdade para simplesmente tirar sua culpa, tirar sua responsabilidade e lançar ela sobre o outro. Isso que você chama de verdade, o que vai acrescentar? Quem nos justifica é Deus. Gente, é isso que eu tenho aprendido nesses últimos tempos. Quem nos justifica é Deus. Ah, por que não trata com aquela pessoa? Por que é isso? Ah, eu vou expor aquela pessoa. Tem muitas coisas engasgadas que eu preciso falar. No que vai edificar? Vai edificar a sua vida? Vai te dar um prazer momentâneo que no porvir vai te trazer dor na consciência. Deus, ele não expõe ninguém. Aprenda isso. O falar à toa é algo tão repugnante para Deus que nós teremos sim que dar contas a Deus. Para que falar? Para que expor aquilo que tanto eu quero? Às vezes nós achamos uma necessidade tão grande de falar coisas que não vai edificar, que não vai acrescentar, só para nos ver livre de algo que está entalando a nossa garganta. Mas muitas das vezes essa necessidade está em expor a outra pessoa e se justificar da culpa, se justificar da responsabilidade da situação. Nós desde novinhos gostamos de jogar os nossos erros, as nossas culpas, as nossas travessuras em cima dos nossos irmãozinhos. Não é verdade? Toda a vida foi assim. Então nós crescemos querendo fugir da responsabilidade de algo e queremos expor o outro e os nossos erros ficam bem camufladinhos. É isso que você chama de verdade? Ah, pastora, eu não estou vendo erro nenhum porque eu estou falando a verdade. Existe aí um ditado popular que diz o seguinte: quem fala a verdade não merece castigo. Não é isso? Não é isso que diz esse ditado? Ah, mas para quê? Você vai falar a verdade a respeito de você? Enfim, desde que a tal verdade seja sobre você mesmo, que não envolva outra pessoa, porque Deus, no dia do juízo final, vai perguntar sobre você e não sobre os outros. Então, aqui nós aprendemos que no dia do juízo final, toda palavra inútil, fútil, desnecessária, nós vamos ter que prestar contas a Deus. Ah, mas eu estou falando a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo, pastora. Desde que a verdade seja sobre você. A única pessoa que você deve se expor, desde que você queira, é você. Porque Deus não vai te perguntar sobre o pecado do outro, Ele vai te perguntar sobre os seus. Então, eu vou dizer bem claro para você: aprenda a refrear sua língua, sua boca. Vamos
ao que diz lá em Gálatas 5 sobre o domínio próprio, ou seja, o domínio próprio, a característica forte do domínio próprio, sabe o que é? O autodomínio dos sentimentos, da língua, o autodomínio daquilo que nós tanto desejamos expor, às vezes desnecessariamente, porque nós queremos expor. Quando você fala tanto dos outros, quando você expõe tanto as coisas dos outros, quando você fala tanto sobre a vida do outro, você está falando automaticamente é de você mesmo, não é do outro. Porque o tanto que você fala do outro, o quanto que você expõe o outro, na verdade, você está expondo, falando de você mesmo. Então você está se auto-manifestando, se auto-declarando culpado. Os frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, o domínio da língua. O domínio próprio é quando pedimos o Espírito Santo que cale a nossa boca, ele assim faz. Espírito Santo, domine o meu falar, cale a minha boca. Gente, quando você começa a calar a sua boca, você começa a trilhar por um caminho de perfeição. Aprenda a abrir sua boca para orar a Deus. Somos humanos, precisamos da ajuda dele, do Espírito Santo para isso, para calar a nossa boca. Senhor, domine os meus lábios, domine a minha língua, que eu venha falar do amor de Deus, que eu venha falar de amor, que eu venha falar de perdão, que eu venha falar de Cristo. Gente, vamos pregar o Evangelho, vamos falar de amor, vamos falar de perdão. Lembre-se, se sua palavra não for para edificação, cale a boca. É futilidade falar do que não vai edificar o outro, nem muito menos o reino de Deus. Gente, se nós pregássemos tanto o Evangelho, se nós falássemos tanto da palavra de Deus, quanto nós falamos desnecessariamente, ou quanto nós falamos futilmente, eu acho que nós já teríamos alcançado o mundo inteiro. Não é verdade? Porque nós falamos desnecessariamente demais. Por que você, ao invés de ligar para os outros para falar coisas bobas, coisas desnecessárias, você não liga para pregar o Evangelho, para convidar alguém para vir para a igreja? Por que você não usa sua boca para edificar o reino, para aumentar o reino? É melhor você engolir a seco o que você está querendo falar desnecessariamente do que falar futilmente e ainda ter que um dia prestar contas no dia do juízo final. É preferível você engolir a seco o que você está querendo falar desnecessariamente do que falar futilmente e ainda ter que um dia prestar contas no dia do juízo final. Você vai ter que prestar contas de toda palavra inútil. É útil para o reino de Deus? É útil para edificação? Ou você está querendo falar simplesmente para causar discórdia? Ou você está querendo falar assim, por que você não fala para pacificar, para apaziguar? Não, você só gosta de ouvir e falar para colocar lenha na fogueira. Enfim, gente, nós precisamos entender que se for para edificação, eu vou falar.
Se for para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus, que eu venha falar. Mas se não for, Espírito Santo, cale a minha boca. Me coloque muda. Assim aconteceu com o profeta maior, Isaías. Ele pediu o anjo de Deus para vir queimar tua língua, para não falar coisas fúteis, coisas inúteis, palavrões, palavras que não edificam a Deus, que não edifica o reino de Deus, que não edifica outras pessoas. Então pede ao Espírito Santo, é preferível só calar minha boca do que eu falar inutilmente. Porque no dia do juízo final, você vai ter que prestar conta das palavras inúteis. Que minhas palavras sejam para edificação e não para destruição. Essa é a mensagem do Senhor para a sua vida.